Olá, crianças! Como vocês estão? A tia Flávia está morrendo de saudade. Hoje vamos começar o nosso conteúdo de história. Mas antes, vamos fazer a correção daquelas atividades. Não esqueçam de pegar o material de vocês. Livro de História, página 91. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Página 91. Quarta questão. Acompanhe a história de cada personagem a seguir e classifique o tipo de trabalho de cada um. Vocês vão marcar com um X se esse trabalho é urbano ou se esse trabalho é rural. Vamos lá? A. Sou Joaquim. Todas as madrugadas saio para trabalhar. Faço a manutenção dos trilhos do metrô, que interliga muitos bairros e cidades. Observe, crianças, metrô. Será que existe metrô na zona rural? Então vamos ver. Joaquim exerce um trabalho urbano ou rural? Quem marcou urbano acertou. Metrô. B. Sou Fátima. Acordo muito cedo para ordenhar as vacas que crio. Forneço leite para uma padaria. Fátima exerce um trabalho. É um trabalho urbano ou um trabalho rural, crianças? Muito bem, rural. Olha só. Ordenhar as vacas, porque ela fornece leite. É um trabalho rural. A C. Sou um comandante Silvio. Piloto aviões de grande porte e já viajei pelo país inteiro. Silvio exerce um trabalho urbano ou rural? Quem marcou urbano acertou. Silvio, ele é o quê? Um piloto. Aviões de grande porte. No caso, o aeroporto fica na zona urbana. D. Sou Simone. Tenho uma loja de frios no centro da cidade. Simone exerce um trabalho, crianças. Urbano ou rural? Quem marcou urbano acertou. Olha só, ela tem uma loja de frios no centro da cidade. Vamos para a quinta questão. Pinte a cena que retrata um profissional exercendo uma profissão urbana. Observe as gravuras, crianças. Essa gravura está representando o quê? Um agricultor. Essa gravura está representando o quê? Um pedreiro ou mestre de obra. Então, ele faz parte de uma profissão urbana. Vocês vão pintar a cena. Crianças, vamos lá? Nossa videoaula, olha só, história. Só que hoje nós não vamos precisar do nosso livro, porque a tia hoje vai fazer uma revisão. Então, criança, a nossa disciplina História. Nosso conteúdo, o trabalho. Aqui nesse conteúdo está envolvido o trabalho urbano, o trabalho rural. Nós fizemos a correção das atividades que falava do trabalho urbano, do trabalho rural. Será que vocês já estão sabendo diferenciar esses tipos de trabalho? Quais são os profissionais que trabalham na zona urbana, na zona rural? A importância do trabalho para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência? Então, vamos fazer uma revisão? Vamos lá. Crianças, olha só. O significado da palavra trabalho. Que
tal vocês, junto com a tia Flávia, ler? Trabalho é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado objetivo. Vocês compreenderam? Tá difícil? Vamos ler novamente. Olha só, crianças. Trabalho é o conjunto de atividades. Quais são essas atividades? Elas são produtivas ou criativas, que o homem, quando falamos em homem, falamos do ser humano, viu? Pode ser o homem do sexo masculino e aqui também está inserido nós do sexo feminino. Exerce para atingir determinado objetivo. Qual é o objetivo desse trabalho? Qual é o objetivo dessa profissão? Vamos ver. Trabalho é uma atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. É um ofício de alguém. Vocês já ouviram falar, no caso assim, o ofício de fulano é ser marceneiro. Ele já nasceu com aquele dom de ser marceneiro. O meu ofício é de lecionar, é de passar aprendizagem. Então, criança, essa é uma atividade profissional regular e também é remunerada. O que significa ser remunerada? Receber algo em troca, um salário. Ou assalariada é o ofício de alguém. O trabalho também pode ser reconhecer a necessidade de trabalhar para manter nosso sustento. Crianças, todos precisam trabalhar, não é verdade? Aí na sua casa, quem sai cedinho para ir trabalhar? E por que será que esse adulto sai para trabalhar? Para manter nosso sustento, para manter vocês na escola, para manter nossa alimentação, nosso vestiário, nosso medicamento, enfim, inúmeras coisas, não é verdade? Olha, observe essas imagens que a tia Flávia vai apresentar e vocês vão ver o que essas pessoas têm em comum. Observe as imagens. Uma costureira, aqui pode ser uma garçonete e aqui o bombeiro. O que eles têm em comum, crianças? Uma profissão, um trabalho. Eles são remunerados. Olha só, elas trabalham assim como a grande maioria das pessoas. Vamos dar exemplo de outro profissional, motorista de ônibus. Também nós temos o gari. Então, todos esses profissionais trabalham assim como a grande maioria das pessoas. Vamos ver aqui, olha que interessante. No início da história do nosso país, qual é o nosso país, crianças? Brasil. A grande atividade comercial no Brasil girava em torno da extração de madeira e, mais tarde, da produção agrícola. Vamos observar novamente no início da história do nosso país. Tempo dos colonizadores, que foram os portugueses, certo? Lá no início da nossa história, que nas aulas anteriores já estudamos, a grande atividade comercial no Brasil girava em torno da extração de madeira. O que era isso? Eles
cortavam as madeiras para fazer determinados objetos. Vamos ver. E mais tarde, a produção agrícola. Vocês lembram o que é produção agrícola? Vamos ver agora. Olha aqui, crianças. Essa imagem aqui, o que ela está representando? Extração de madeira. Mas para que essa atividade seja consciente, vocês lembram daquele órgão que fiscalizam, que protege o meio ambiente, o IBAMA? Pois bem, extração de madeira. Mas na época da nossa colonização não existia. Eles cortavam madeiras assim diariamente, sem se preocupar com o reflorestamento. Aqui é a atividade agrícola. Agricultores fazendo a limpeza do solo para fazer a plantação. Vamos refletir. Como esses trabalhadores eram remunerados? Vocês acham que naquela época tinha carteira assinada? Tinha os direitos trabalhistas? Será que eles recebiam um salário, que no caso o salário mínimo, do nosso país? Será que tinham salário essas pessoas? Será que era justo eles trabalharem e ter algo em troca para sustentar a família? Eles mantinham uma vida digna? Será que eles tinham horário para entrar no trabalho e horário para sair? Não, crianças. Eles recebiam lotes de terra para produzir neles e em troca para o dono das terras. Eles não eram donos das terras, eles trabalhavam para os donos daquela terra. Esses trabalhadores viviam em más condições, sem horário para terminar o expediente. Eram mantidos como escravos. Eles tinham dívidas com os donatários e sem condições de pagar a posse de terra. Então eles passavam a vida toda trabalhando para os donos da terra. O que significa a palavra donatários? Vocês já ouviram falar, não é verdade, nessa palavra? Em aulas anteriores nós já falamos. Donatários é o nome dado aos donos das terras. Vamos ler novamente? Eu quero ouvir, viu, crianças? O que significa donatários? Nome dado aos donos das terras. Mas houve um acontecimento muito marcante na história do nosso país. Vocês lembram quais foram esses acontecimentos? 2 acontecimentos muito importantes. Esses 2 acontecimentos começou a mudar esse modelo de sociedade no Brasil, que foi a Revolução Industrial. Será que foi as indústrias se revoltaram? Vamos ver o que significa Revolução Industrial. Olha só, crianças, esse período ficou marcado pela mudança na forma de produzir produtos em grande quantidade. Então precisaram de quê? De indústrias, de maquinários, para produzirem em grande quantidade. E isso desenvolver mais ainda a situação econômica do nosso país. Então, crianças, a Revolução Industrial, esse período que marcou o Brasil, ele ficou marcado pela mudança na forma de produzir produtos em grande quantidade. Mais tarde, bem mais tarde, um tempo assim bem grande, com a abolição da escravatura, a mão de obra
começou a gerar mais custos, pois com os escravos não havia despesas. Então, crianças, com a Revolução Industrial, a mão de obra começou a gerar mais custo. Por quê? Porque tinham que pagar os operários, tinham que comprar maquinários, tinham que pagar a energia, dar alimentação aos operários. E enquanto isso, os escravos não havia despesas, porque eles não tinham nenhuma lei que protegesse eles. Não é verdade? Os escravos, eles trabalhavam praticamente escravizados, obrigados a fazerem aquele trabalho e não ter nenhum tipo de direito. Esses dois acontecimentos históricos no Brasil, que foi a Revolução Industrial e a abolição da escravatura, gerou o quê? O que vocês acham que gerou aqui no nosso país? A chegada de imigrantes europeus. Não só os portugueses estavam visando o nosso país, mas sim toda a Europa, a França, a Itália, os holandeses. Olha só, aqui no Brasil, a chegada de imigrantes europeus, eles vieram ganhar vida em troca de trabalho. Daí, crianças, quando chegaram esses imigrantes, foram surgindo cada vez mais profissões. Não tinha só mais aquelas profissões, agricultura, operários e a escravatura, que já foi abolida. Esses imigrantes, as pessoas saíram dos seus países para vir para o Brasil. E com isso, a economia do Brasil aumentou cada vez mais. Só que as pessoas saíam do campo para a cidade em busca de uma vida melhor. Então, hoje em dia, já é possível as pessoas escolherem o que desejam priorizar na vida, como sua profissão que melhor lhe agrada. Nós já falamos dessa questão, até eu questionei. Qual profissão você vai seguir quando crescer? Quais os profissionais tem aí na sua família? Qual é a profissão da tia Flávia? Professora. Então, hoje em dia, já é possível nós escolhermos o que desejamos priorizar na nossa vida. A nossa profissão que melhor nos agrada. Olha aqui, crianças, essa gravura aqui. Significa imigrantes europeus. Olha a quantidade de imigrantes que deixaram a sua pátria, o seu país, para vir para o Brasil, em busca de trabalho, em busca de uma vida melhor. Aqui é uma gravura dos imigrantes europeus. Observe a atividade de casa na agenda Edu. Sugestão de atividade, já que é uma revisão. Então, fiquem à vontade, aquela criança que quer vir na escola, pegar a sua atividade. Está na secretaria disponível para vocês. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima!